Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Eu vou te fazer uma pergunta. O que acontece depois da morte? Na sua concepção, o que acontece depois da morte? Esse fenômeno, esse fato, ninguém deixará de viver. Ninguém. Todos nós iremos viver esse fenômeno chamado morte. Mas o que vem depois? Nós precisamos pensar. Não podemos ser imediatistas e ficarmos apenas pensando no agora. Pensar no agora é acreditar que essa vida, ela simplesmente existe até o dia do desencarne, o dia da morte. Nós precisamos pensar pós-morte? Claro que sim. Porque aqui é apenas um prazo curtíssimo da eternidade. É um período curtíssimo da eternidade. A vida continua. E olha, existem casos e mais casos que comprovam a existência após a morte. Aquele que é estudioso, ou aquele que é curioso e quer saber, ele pesquisa aqui mesmo na internet e descobre, sabe, aqueles casos de fenômeno da morte, onde a pessoa ela entra num trauma, em coma, entra em coma, e ela fica um tempo desencarnada, morta, e volta e conta e relata o que aconteceu. Existem até filmes verídicos, inclusive tem um filme lindo que fala que Deus existe, se eu não me engano o nome do filme é esse, Deus Existe, onde uma criancinha desencarna, literalmente, pois ela está no centro cirúrgico, e naquele período da cirurgia que ela está sendo submetida, ela vai ao mundo espiritual, encontra-se com Cristo, ela relatando, uma criança de 3 aninhos, que sentou no colo do Cristo, o Cristo conversou com ela, e filha de um pastor evangélico lá nos Estados Unidos. E relata que via a mãe orando na hora da cirurgia dela, relata o pai indo à igreja e se revoltando com Deus. Quando passa a cirurgia, ela volta ao seu corpo físico e ela começa, uma criança de 3 anos, 3 ou 4, 5 anos, começa a relatar tudo que ela viu no mundo espiritual e os fatos que ela enxergou na matéria. E os pais evangélicos ficam sem saber como proceder em relação a isso. E tantos outros fatos. Então é importante nós buscarmos esse conhecimento, esse entendimento, porque para ter uma visão ampla das coisas que acontecem no mundo carnal, para ter compreensão sobre tudo que acontece no mundo carnal e não se revoltar e não ficar literalmente descrente, nós temos que entender que a vida é uma consequência daquilo que vivemos no passado, criando assim o nosso futuro. Quando você acredita na pluralidade da vida, você entende que hoje você está tendo a oportunidade de corrigir aquilo a qual você fez ontem, vidas anteriores, e que o embarque de uma nova encarnação possibilita você conviver com pessoas que te fizeram mal e você também fez mal a outras, sem a lembrança, no intuito de reconciliação entre as partes. Não foi o que o Cristo disse? Reconcilie com seus adversários enquanto na jornada com Ele? A jornada é a vida carnal. Então, o Espírito embarca nessa e junta-se com outros que não têm a lembrança de que estes outros, você falhou com eles e eles falharam com você, e essa jornada nova te dá a possibilidade de correção e eles corrigirem consigo. Olha só que maravilha!
que riqueza é a reencarnação. Então tem aquelas pessoas que você não simpatiza sem se conhecer. Existem aquelas que você tem uma afinidade que você não sabe de onde vem. As lembranças que trazemos em nosso espírito. Aquelas antipatias gratuitas, ela vem porque o espírito traz sim estas lembranças, mesmo que não consiga enxergar quem é a pessoa. E eu vou dizer uma coisa para você, não se afaste delas não. Não se afaste das pessoas antipáticas a você, não se afaste das pessoas que você não gosta. Procura vencer em você, por você, para o seu crescimento, conviver e conviver bem com elas. Aquelas que te faz mal, procura você fazer o bem. Pois se você criar atrito com elas, eu digo, irá reencarnar mais próximo ainda delas. Mais próximo, ao ponto de vir irmãos siamês, sabe? Quando os corpos nascem grudados, é para que haja, assim, uma tolerância entre as partes. E que haja, assim, a reconciliação entre as almas. Então, a vida carnal possibilita a aproximação. Se tiver dificuldade, mais próximo. Se tiver mais dificuldade, mais próximo, até o ponto de nascerem grudados entre os corpos. E ali precisar depender um do outro. Com isso, cria-se amor, pois somente o amor faz o espírito evoluir. Quando tem ódio, raiva de alguém, atrasa o seu processo evolutivo. Creia nisso. Bom, eu louco, nem falei, hoje é sábado, sábado do Senhor. Vamos fazer a prece? No sábado, que é do Senhor, eu dedico a você a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha de vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde refletirá a vossa divina
imagem. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Bom, com a alma e mente iluminada, eu passo a palavra ao cigano espiritual Júlio Del Toro, que vai nos falar sobre esse tema: o que acontece após a morte. Cada dia de nossa vida é um aprender novo, é o desabrochar do nosso espírito diante de um conhecimento universal que vem de Deus. É necessário se abrir diante do conhecimento para poder recebê-lo. É necessário absorvê-lo para poder senti-lo. É necessário praticá-lo para poder vivenciá-lo. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de entender mais a nossa própria vida. Muitas vezes a nossa mente fica confusa, inquieta. Muitas vezes brigamos com os nossos sentimentos. Não entendemos os nossos pensamentos. E a mente confusa não consegue encontrar respostas às coisas que precisa resolver, por mais simples que lhe pareça. Quando buscamos uma oração, quando buscamos a ajuda em algum lugar, quando pedimos para alguém nos ouvir, e queremos simplesmente escutar deste ou desta, que tudo vai passar, que o mal é menor do que nós, que Deus zela por cada um de nós. Isso faz com que o nosso espírito consiga um pouco mais acalmar a própria energia. Muitos não conseguem ter paciência para aprender. Muitos não conseguem ter paz para ouvir. Muitos buscam escolhas que parecem ser mais simples, mais fáceis, mais rápidas, mas que distanciam muito mais dos próprios objetivos que queriam alcançar. Quando nós nos integramos a uma consciência crística, o Cristo de Deus vive em nós. Quando nós começamos a nos interiorizar e trazer a energia de Deus para junto de nós, a energia crística permeando o nosso ser nos transforma. Uma luz começa a se acender. Uma chama começa a nos envolver. E começa a clarear tudo ao nosso redor. Imagine você em meio à escuridão, num parque, numa caverna, num buraco, onde a noite permeia em todo lugar. Tu não enxerga nada à tua frente. Tu quer dar passos, mas não sabe onde está pisando. Tu quer sair da escuridão, mas não sabe onde está a porta. Tu ouves sons, barulhos, grunhidos. Tu ouves, muitas vezes, ruídos de feras que estão escondidas em meio a essa escuridão. E não conseguindo perceber quem está ao seu lado, tu se sente só. Tu pode ter toda a inteligência do mundo. Tu pode ser responsável de todo o dinheiro do mundo. Tu pode ter poder para mandar e desmandar onde quiser. Mas nesta hora é só você.
é só você com você. E percebendo que não tem mais o que fazer, que não tem mais para quem gritar, que não adianta falar alto, não adianta usar de várias línguas, porque é só você. E nessa hora, que você começa a mentalizar a Deus, que a tua energia começa a transformar, tu começa a perceber o que realmente tem valor. O que tu conquistou, o que tu realizou, o que tu fez, quem te ajudou e quem você conseguiu ajudar. Na tua mente virá a lembrança das pessoas que te pediram ajuda, rosto a rosto, face a face. Nenhum será esquecido. De um farol de carro, na porta da tua casa, num albergue, num prédio, num ponto de ônibus. Não importa onde estiveram essas pessoas, pedindo um pouco do teu tempo, da tua paz, do teu calor, do teu alimento, as imagens virão à tua memória. E tu olharás para eles mais uma vez, e ao mesmo tempo lembrará de como tu agiu em cada um desses momentos. É a hora que você vai começar a se cobrar das coisas que poderia fazer e não fez, daqueles que poderiam estar melhores, e alguns talvez estejam, mas não pelas tuas mãos. E se os outros ainda não melhoraram, o remorso irá lhe corroer, porque entenderá que a oportunidade era sua, não era de outra pessoa. Eles vão chamar o teu nome, eles vão lembrar de você, e você nunca mais esquecerá deles. Quando chegar esse momento, tu vai ficar preocupado se existe ou não existe o infinito, se existe o céu, se existe o inferno, se existe um juiz a te julgar, mas tu verás apenas o teu corpo. Tu olharás para ti mesmo e, não enxergando mais nada, começará a buscar em tua memória o que tu fez de bom. Algumas lembranças vão vir. Ah, sim, eu ajudei um dia, eu acolhi um dia, eu uma vez parei para levar um copo de água, parei para ajudar uma casa, parei para cuidar de alguém, até mesmo de um perrão, de um gato, de um cachorro, que precisou de mim. Senhor, isso serve? Olha, eu não sou de todo mal. Eu fiz isto. Então eu mereço alguma coisa. E na hora que você começar a pensar nesta balança, a balança vai pesar a tua consciência. E tu vai ver o quanto que uma vida tem valor. O quanto que um gesto tem valor. O quanto que um sentimento e uma pequena oração tem valor. Não há aquele que não pode fazer o bem, e não há aquele que não seja tão rico ou tão pobre, se assim pensar, que não possa estender uma prece a alguém, mesmo que seja em murmúrios, ou até mesmo em pensamento, para lembrar do outro ou da outra que também precisa de você. Nesse lugar escuro, é o lugar onde as almas encontram a sua verdade.
Algumas ficam lá muito tempo, brigando consigo mesmo. E vezes outras se esbarram em outras almas, que também não conseguem se enxergar. E por não saber o que a outra irá fazer com ela, ela simplesmente foge. Mas já existe aquelas almas que quando lá chegam, elas não procuram se cobrar. Elas dizem a Deus que procurou fazer o melhor do seu coração. E ajoelhadas ao chão, simplesmente oram para que a vontade do Pai seja feita, para que este ou esta, se assim puder, eleve o seu pensamento mais uma vez, mas desta vez para agradecer, não por ela, porque sabe que seu tempo acabou. Eleva-se pelos outros que ficaram, outros que continuarão a caminhar, a aprender, a sorrir, a chorar, a viver. E nessa hora que começam a rezar, uma luz em volta delas começa a aparecer. Da região da coroa da cabeça, da região do coração, começa a se acender algumas luzes. Mediante a verdade da oração, a luz se intensifica. Mediante as pessoas que ela vem agradecer em seus pensamentos, lembrando de tudo que recebeu, que aprendeu, que sentiu, que viveu, cada pessoa, quando é lembrada em sua memória, reacende uma luz ainda mais forte em seu espírito. E a gratidão, que antes era apenas uma palavra, torna-se um exemplo de amor. E por esse amor, o Espírito clareia tudo à sua volta. É nessa hora que ele sente paz, que ele sente alegre, que ele sente vivo, que ele sente feliz e compreende que nada foi perdido, que tudo o que exerceu, por mais difícil que ele fosse, por mais tentado que houvesse ser, por mais complicado ou até mesmo ridicularizado pelos outros, a persistência ao amor lhe valeu a pena. A alma, então, se ergue novamente. E na hora abre-se a sua mente e os seus olhos, e ele consegue enxergar aqueles que estão ao seu lado, alegres, felizes, de braços abertos, para poder recebê-lo. É a hora que este estende as mãos. E os outros que ali estão, lhe envolvem cada vez mais nesse amor, e agraciados pela prece, são levados então a outras esferas espirituais para darem continuidade ao seu caminho. Assim é o desenlace de muita gente. Assim é o desencarne de muitos de nós, que muitas vezes chegam confusos, chegam acá com medo, chegam acá preocupados, mas na hora que se lembram de todo o bem que aqui deixaram, começam a sentir de verdade que não há dor, não há pobreza, não há riqueza, não há nada que se possa comparar a estar com a sua alma feliz por ter feito de si o seu melhor, entregue à vida o seu melhor. O desenlace, o desencarne
varia do estado que cada um está. Alguns conseguem vivenciar tudo isso dentro de pequenos espaços, onde estão ali os seus corpos ainda inertes. Outros são levados para ambientes onde são tratados, mas a mente atormentada não consegue ver. E precisam de cuidados, precisam de amor, precisam da assistência de bons amigos para ajudá-los a recobrar pouco a pouco a própria consciência. Nessas esferas, ouve-se apenas cantos que são entoados com muito amor, músicas como essas que ouvem agora, e que quando são entoadas, vão acalentando as almas para ajudá-las a livrar dos pensamentos tumultuosos e ensiná-las a organizar a própria vontade e o querer. Desses espaços, muitos de nós trabalham, representados nessas esferas espirituais, como índios, caboclos, baianos, médicos, pretos velhos, irmãos tarefeiros, padioleiros, médicos, enfermeiros, e cada um do seu jeito tenta ajudar a cada um que precisa de paz. É importante entender que no mês do amor, o amor deve ser compreendido, não apenas com um gesto inconsciente de um para com o outro, mas como uma experiência de vida que vai alimentar o teu ser, não somente para hoje, mas para toda a eternidade. Dos exemplos que tu aprendeu, as coisas boas que você realizou, você carregará contigo. Uma bolsa que não tem tamanho, um alforje que não tem medida, que é capaz de carregar todo o amor que tu realizar desde o primeiro dia da tua vida até o cerrar dos teus olhos. É a única coisa que tu vai levar contigo. Não chegue com ela vazia deste lado. Não chegue com ela pequena deste lado. Aproveite todas as oportunidades que tiver. Aproveite todas as pessoas que encontrar. Aproveite todas as situações que tu enfrentar. E nunca fale mal. Agradeça. Reverencie o problema como um bom amigo. Referencie a dificuldade como uma irmã que quer te ajudar. Referencie a dor como um instrumento do Pai para aflorar em ti os talentos que ainda estão adormecidos dentro de ti. E assim entenderá que este amor é capaz de curar qualquer coisa, de resolver qualquer coisa, de fazer qualquer coisa. A energia do amor, do ser que mais nos entregou amor, e que quer apenas compartilhar esse mesmo amor com cada um de nós. Que Deus bendiga a todos nós outros. E graças a Obrigado, Júlio Del Toro. Avalie suas atitudes, pois as suas atitudes estão criando o teu futuro. Sim, o que você faz hoje cria o seu amanhã. Seja o amanhã o raiar de um novo dia, seja o amanhã o raiar de uma nova vida.
mas todas as tuas ações estão costurando o teu futuro. Então preste atenção, fazer o mal é um mau negócio. Fazer o mal é um mau negócio, pois todas as ações traz reações para a vida daquele a qual realiza, a qual vive. Por isso que Jesus sabiamente disse para você, você é o Deus da sua vida, o Deus que cria a vida a qual você tem. Então não adianta acusarmos o mundo daquilo que estamos vivendo e não nos agrada. Não adianta. Não adianta. É necessário assumir que o que eu vivo hoje é a colheita do que eu plantei ontem e acabou. Com isso, eu não perco tempo reclamando e sim corrigindo, preparando o amanhã no terreno fértil que Deus me dá hoje, da elaboração e execução das atitudes corretas, do bem a cometer, do bem a realizar. Por isso a importância da caridade. A caridade nos possibilita, sem dúvida, termos uma vida melhor. Ah, mas Júlio, eu fiz a caridade a vida inteira. Será que a caridade que você fez a vida inteira não foi a correção das más atitudes cometidas em vidas anteriores? E agora sim, a caridade que você está fazendo agora irá sim refletir no teu amanhã, nas próximas encarnações. Mas tem gente que diz, na próxima encarnação eu vejo. Esse é um pensamento retrógrado. Amanhã eu vejo como vai ser. Amanhã você vai colher o que você fez, não vai dar tempo de ver. Bom, o programa de hoje encerra-se para a nossa reflexão. Os espíritos não querem fazer a nossa cabeça, e sim que a nossa cabeça seja conduzida por quem somos, espíritos em busca da luz, luz do entendimento, luz da verdade, luz do conhecimento. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.